Olá pessoal, vamos retomar aqui hoje nossa aula de sociologia, falando um pouquinho mais a respeito de cultura de massa, né? O que isso impacta a nossa vida todo dia. Na nossa última aula eu pedi para vocês fazerem um exercício que era comparar aquilo que adivinha da cultura tradicional, daquela cultura que é antiga, que vem e permanece, daquilo que é cultura de massa, que é uma coisa mais descartável, que é moda, que vem e dura um certo tempo, é feita basicamente para vender algum produto, algum serviço, alguma moda durante um tempo e depois de um tempo ela desaparece. Vocês fizeram esse exercício? Estou aguardando a devolutiva de vocês, hein? Gostaria de lembrar que nós já estamos na metade do bimestre e tem coisa lá da primeira semana que vocês não devolveram ainda. Então, não vamos deixar para depois, não vamos deixar acumular. Lembrando que toda semana tem conteúdo novo, toda semana tem alguma coisa para vocês fazerem. E mesmo que não tenha tarefa, a gente tem conteúdo que vocês têm que assistir. Tem o centro de mídias, que vocês também precisam assistir, que tem coisas muito interessantes. Então, não vamos deixar para depois, tá bom? Vamos continuar falando um pouquinho a respeito de mídia de massa, comunicação de massa. No nosso caderno do aluno, a gente tem aqui uma referência bem interessante de dois filmes, na realidade, um filme e uma série, tá? Eu acredito que vocês, se não assistiram, pelo menos devam conhecer, né, de nome e as histórias. Um filme que é baseado num livro bem antigão, de Jane Austen, 1815, olha aí quanto tempo faz que ela escreveu esse livro. É um livro chamado Emma. Vocês já viram esse filme? É um filme muito bonitinho, eles passam nos Estados Unidos lá atrás, e a Emma, a grande preocupação dela é ser casamenteira. Ela quer arrumar os casais, ela junta os pares e ela não se importa muito com ela mesma. Ela acha que ela tem uma função que é arrumar. Naquela época o pessoal não namorava muito, né? Quando o rapaz ia conversar com o pai da menina, com a família da menina, era já um pedido de casamento. Era bem diferente das relações que existem hoje. Então, ela estava sempre ali arrumando um namorado, um noivo, um pretendente para suas amigas. E é muito interessante. Tem no Netflix, tem na web. É um filme que vale a pena ver, tanto os meninos como as meninas. Tá? Porque apesar dele ser um filminho bem leve, assim, água com açúcar, ele mostra bem o retrato da sociedade da época. E nós estamos estudando sociologia, e sociologia estuda as sociedades, o comportamento das pessoas em sociedade. Naquela época era bem diferente, tá? Existia uma diferença, a diferença de classe era um impeditivo para casamento, por exemplo. A pessoa, se ela fosse de uma classe que não era abastada, que não era rica, ela não podia casar com uma pessoa de uma classe superior, tá? Esse filme é bem interessante porque ele mostra bem como que a coisa mudou, como a coisa evoluiu e que hoje as pessoas têm mais liberdade, as relações mudaram, né?
E um outro é uma série que eu acredito que esses vocês devam conhecer também, mas que não é da geração de vocês, é da geração lá dos anos 90, mas vocês devam conhecer, que essa é As Patricinhas de Beverly Hills, que tem uma história bem interessante também, porque você precisa pertencer ao grupo para ser aceito em determinados... para participar ativamente da sociedade, de um nicho, de uma tribo, né? O grupo ele precisa te aceitar. E para você ser aceito pelo grupo, o que acontece, gente? Você tem que se sujeitar às regras do grupo. E muitas vezes a mídia de massa, a comunicação de massa, nos empurra para aquilo, né? Então, para eu ser aceito no grupo, aquele grupo ele está na moda, e aí eu tenho que seguir determinados padrões. Eu tenho que comprar determinados produtos, eu tenho que me vestir de determinado jeito, eu tenho que falar de determinado jeito. E isso é a mídia de massa, é a comunicação de massa que faz com que a gente sinta essa necessidade. Por que eu preciso pertencer àquele grupo? Para parecer descolado, para parecer legal, para parecer moderno, para parecer de alguma forma melhor do que os outros. E muitas vezes a gente não usa o olhar crítico para desnaturalizar isso e ver que é uma furada, é uma roubada. Porque a vida e a sociedade, de uma maneira em geral, é muito dinâmica. E o que é moda hoje não é moda amanhã. Então, às vezes, o esforço que a gente faz para participar de um grupo social hoje, amanhã ele já não serve para mais nada, porque esse grupo social ele caiu em desuso, já não é mais a moda, e aí eu vou ter que fazer tudo de novo para participar, para pertencer a outro grupo. Até que ponto isso é válido? Então a gente precisa ter o olhar crítico, desnaturalizar toda essa situação para perceber que isso é imposição da mídia de massa e da comunicação de massa, a cultura de massa, tá? Então, é um exercício interessante se a gente olhar para trás e ver que vocês, mesmo jovens, com a pouca idade que têm, já devem ter feito algum esforço, alguma coisa fora do padrão de vocês para pertencer a algum grupo, né? Então vamos pensar um pouquinho e ver até que ponto isso foi prejudicial ou benéfico para vocês. Porque fazer parte de um grupo social porque é moda, fazer parte de um grupo porque hoje ele é importante, nem sempre condiz com a nossa realidade, seja ela financeira, seja ela intelectual, ou mesmo por uma questão de autenticidade, tá? Nós temos que ser nós mesmos. A gente tem que ter certos conceitos arraigados que não mudam com o tempo ou não mudam com a moda, tá? Então a gente precisa ficar bem esperto com isso. Olhar criticamente para isso, tá bom? Eu vou ler um trechinho aqui que está no nosso caderno do aluno, que é do filme O Diabo Veste Prada, que eu comentei na última aula, que é um filme muito interessante também a respeito disso, que a menina, para conseguir um emprego, ela mudou a vida dela de cabeça para baixo. Ela teve que trocar hábitos, ela teve que ser outra pessoa, completamente fora do que ela achava certo, do que ela achava correto, por conta de um emprego. Então vamos lá. É a fala da personagem Miranda Priestley, que foi interpretada pela Meryl Streep, tá? Então ela diz assim, ó: quando você chega no armário, pega esse agasalho desengonçado porque quer que as pessoas acreditam que há coisas mais importantes para você se preocupar do que com o que se veste, né?
Entretanto, o que você não sabe é que esse agasalho simplesmente não é azul, nem turquesa, nem lápis lazuli. Na verdade, é cerúleo. Mas a sua inconsciência sobre moda é cega, a ponto de não lhe permitir saber que em 2002, Oscar de la Renta, que é um estilista, fez uma coleção de vestido de gala cerúleos. Yves Saint Laurent, que é outro estilista super famoso, eu acho, apresentou jaquetas militares na mesma cor. Então, rapidamente, o cerúleo estava presente nas coleções de pelo menos 8 estilistas diferentes. Mais um pulo e os grandes magazines estavam repletos de peças em cerúleo. Em sua trágica decadência, a cor chegou às lojas pequenas e baratas das regiões populares, onde você deve ter garimpado em uma liquidação seu agasalho, porque todos queriam peças em cerúleo. Contudo, esse mero azul para você rendeu milhões de dólares. Então aqui, a gente tem um exemplo bem claro do que a cultura de massa, do que a comunicação de massa faz com as pessoas. Então, um tempo atrás, um estilista famoso desenvolveu uma cor de azul diferente, ou não, e ele batizou de cerúleo. E pelo simples fato de ter sido feito por um estilista famoso e ter um nome diferente, aquele tom de azul, ele era preferido por todo mundo. E aí outros estilistas também copiaram, e aí os grandes magazines, né, essas lojas que tem em shopping, também copiaram, e todo mundo queria roupa daquele jeito. Muita gente gastou muito dinheiro na época do lançamento da roupa para comprar a roupa para estar na moda. E é isso que a cultura de massa faz com a gente. Só que depois de um tempo, olha, até mesmo no texto ela fala assim, em sua trágica decadência, a cor chegou às lojas pequenas e baratas das regiões populares, ou seja, era moda. Durante um tempo, aquele azul era o querido por todos. Depois de um tempo, aquele azul cerúleo deixou de ser moda, foi substituído por outro. Então, assim, muitas vezes a pessoa ela nem gosta do azul, muito menos do cerúleo, que eu não sei nem que azul que é. Ela fala aqui, não é azul nem turquesa. Turquesa é um azul bem vivo, né? Deve ser um azul bem diferente. A título de curiosidade, pesquisem na internet qual é o tom de azul cerúleo. Muitas vezes a pessoa nem gosta de azul, mas por conta de ser moda, ela compra o azul para ela usar ou para dizer para o outro que tem. Não compra nem para usar, mas vai lá, compra para dizer no grupo social que ela faz parte que ela tem, né? E muitas vezes o grupo social impõe isso para ela também. Tudo porque a cultura de massa manipula as pessoas de uma forma absurda. E essa manipulação, ela é inconsciente. Porque a cultura de massa, ela faz com que a gente tenha a sensação de que aquilo é natural. É natural. É natural que as pessoas usem agasalho de cor cerúlea. Cerúleo, no masculino. É natural. E não é. Porque aquilo foi criado por alguém para ganhar dinheiro. Tão somente. E é vendido para as pessoas de uma maneira em geral como uma coisa absolutamente natural e que você precisa daquilo. Porém, nós que estudamos sociologia, aprendemos a desenvolver o olhar crítico e desnaturalizar isso. Tá, se eu preciso de um agasalho, tá? Primeira coisa, eu preciso de um agasalho. Vem da necessidade de eu ter uma blusa aí para eu me proteger do frio. Então, tudo bem. Esse é o ponto em que a coisa é natural.
eu preciso de um agasalho para me proteger do frio. O homem das cavernas, ele usava a pele do bicho, a gente usa roupa. Então tudo bem, é natural a gente precisar de uma coisa para se proteger. Aí eu tenho um monte de opção. Eu entro numa loja, eu tenho tecidos diferentes, marcas diferentes, desenhos diferentes, cores diferentes, preços diferentes. Aí eu vou escolher de acordo com a minha. Princípio, o meu gosto. Eu não gosto de azul, eu gosto de preto. Então, primeiro eu vou nos agasalhos pretos. Eu não gosto desse tecido, eu gosto de outro. Então eu vou naquele que o tecido me agrada mais. Então eu vou afunilando, né, minha escolha. Aí escolhi a cor, escolhi o tecido. Aí se eu tenho um pouco mais de condição financeira, eu vou pela marca. Essa marca aqui é boa, ela é durável, não é, tal. Então, você vê que existem vários critérios para você comprar um agasalho. Só que tem gente que, por conta da influência da comunicação de massa, vai direto naquele que é o que está na moda no momento. Então, naquela época, né, em 2002, as pessoas gastavam muito dinheiro para comprar um agasalho cerúleo desenhado por Oscar de la Renta. Sendo que às vezes essa não era a melhor opção ou não era a opção mais adequada. Na última aula eu citei o exemplo do celular, lembra? Tem muita gente que vai e troca o celular simplesmente porque foi lançado um modelo mais novo. E às vezes com isso acaba se endividando, porque esses equipamentos são caros, né? A gente sabe disso. Todo mundo tem um celular e todo mundo sabe que um celular top é caro, né? E às vezes você não tem condição financeira daquilo, mas todo dia tem ali ou um comercial ou um influenciador de internet no Facebook, no Instagram, enfim, qualquer canal aí, falando que você precisa daquilo. E que se você não tiver aquilo, você não faz parte de quem é legal, de quem é moderno, de quem é, né? Então a gente precisa tomar muito cuidado com isso, galera, e desenvolver o olhar crítico para desnaturalizar isso, para perceber que isso é fabricado fora, que alguém lá fora, quando eu digo alguém lá fora, é fora da nossa casa, fora da nossa, não é fora do Brasil. Aqui no Brasil se constrói muita cultura de massa, principalmente musical. Todos os anos a gente recebe aí uma enxurrada de novas músicas, de novos artistas, de novos jeitos de cantar e de dançar que não duram mais que 6 meses. É passageiro, é coisa para ganhar dinheiro. Quando a gente fala de moda, geralmente a moda vem de fora. A parte eletrônica vem de fora. Mas o Brasil é um grande produtor de cultura artificial, de cultura de massa, na área musical. Tá? E são coisas que passam, são passageiras. Agora, na época de festa junina, vai ter uma musiquinha caipira aí nova que o ano que vem ninguém vai lembrar. Na época do carnaval, então, tem um monte de música nova aí, ritmos novos, que no carnaval do ano que vem ninguém vai lembrar. A única coisa que as pessoas lembram no carnaval de um ano para o outro são os sambas. Sambas de escolas de samba, samba enredo. E isso é cultura tradicional. Isso é uma coisa que nasceu há muito tempo e vem até hoje sofrendo, lógico, as influências do mundo contemporâneo. Uma letra de samba uma marchinha de samba que Chiquinha Gonzaga fez lá atrás
não é a mesma letra que uma marchinha atual vai ter. Porque naquela época se usava um linguajar, se usava uma forma diferente de expressão. A nossa língua, né, ela mudou. Mas algumas marchas que foram criadas lá atrás, pela Chiquinha Gonzaga, por exemplo, por Pixinguinha, por N autores, estão aí até hoje. Isso faz parte da cultura, isso é cultura tradicional. Agora, os axés, essas músicas mais recentes aí, olha, tem cantores do ano passado que esse ano aqui não, simplesmente era como se não tivesse existido. Por quê? Cultura de massa. Alguém foi lá, fabricou aquele personagem, transformou esse personagem numa celebridade, pôs na mídia, TV, rádio, internet, soltou para o mundo. Hoje o legal é isso. Hoje o legal é isso, o bacana é isso, é escutar essa música, é dançar desse jeito, é se vestir desse jeito. Aí o que a galera fez? Todo mundo compra o disco, assina lá o Spotify para ouvir pra caramba essa música, ver qual é a roupa lá que a pessoa tá usando, né? O estilo de... Durante aí um tempo nas festinhas é a musiquinha que toca para todo mundo dançar. Um ano depois ninguém mais sabe nem o nome do artista. Entendeu? Isso é cultura de massa. Isso é cultura de massa e vale para uma série de aspectos. É que o Brasil, eu estou falando da música em especial, porque o Brasil é um grande produtor de cultura de massa nesse segmento. Tá? Tem umas questões aqui que eu gostaria que vocês respondessem. Eu vou deixar lá no Google Classroom para que vocês respondam por lá, e aí quem quiser também pode responder no caderno e pode me enviar por e-mail ou pelo WhatsApp, tá bom? São perguntas que estão na página 100 do nosso caderno do aluno. Então vamos lá. É você mesmo quem decide o que você gosta de fazer, ouvir, dançar, comer? É você mesmo? Ou alguém decide por você? E quando eu digo alguém decide por você, é a mídia. É a propaganda, é a comunicação. Pessoal, eu não sei se eu já comentei isso com vocês. Eu trabalhei muito tempo com propaganda, com comunicação. E a propaganda, o que ela quer é que você consuma um determinado produto, serviço, estilo. É isso que a propaganda faz. E isso é travestido de várias formas. Né? Quantas pessoas aqui, entre eu e vocês, e pessoas que vocês conhecem, pessoas que eu conheço, que chegam nessas lanchonetes famosas aí de fast food e fala, gente, mas esse sanduíche não é o da foto. É ou não é? Então, aquele copo gelado de Guaraná, assim com pedra de gelo, isso tudo é fabricado para que a gente sinta a necessidade daquilo. Né? Então, é você que decide o que você gosta de comer, o que você gosta de ouvir, o que você gosta de fazer, de dançar, ou é a cultura de massa que vai lá e põe para você? Para pensar um pouquinho, olhar crítico e desnaturaliza o teu dia a dia. Tá? Vê quantas vezes você fez isso impulsionado pela cultura de massa, por um comercial de TV, por um buchicho no Facebook, no Instagram, nas mídias sociais aí, nas redes sociais que você participa. Vamos responder. Segunda pergunta é: as músicas, os filmes, as séries, os livros, os grafites, as obras de arte que você aprecia,
são os mesmos que a maioria também aprecia ou não? Então veja só. Já que a gente está falando que a cultura de massa tem uma influência muito grande na vida da gente, talvez seja normal que a grande maioria das pessoas gostem e apreciem durante um período as mesmas coisas, né? Então, vejam só. Filme. Eu lembro do lançamento do filme Crepúsculo. Ó, eu não estou julgando se o filme é bom, se o filme é ruim. Eu assisti. Não está no hall dos filmes que eu gosto mais, mas eu assisti, achei a história... É uma história interessante, bem produzido pra caramba. Trilha sonora bem legal, moderna. Mas na época do filme Crepúsculo, só se falava do filme Crepúsculo. Então todo mundo gostava do Crepúsculo. Por que será? Se você olhar esses sites que fazem rankings de filme, os melhores filmes, segundo a crítica, aí com relação a um monte de coisa, qualidade do roteiro, qualidade de interpretação dos atores, fotografia, direção de arte, tal. Veja se o Crepúsculo tá lá. Eu não sei se tá ou não, tá? Mas dá uma olhada. Harry Potter, Senhor dos Anéis, por aí vai. Por aí vai. 50 Tons de Cinza, né? Mesma coisa séries de TV. Eu lembro na época daquelas séries mais... Talvez essas vocês já devam ter assistido. Pokémon, Dragon Ball, né? Como que era? Os livros, a mesma coisa os livros. Grafite, obra de arte. Quantos de vocês já foram no museu e viram obras de arte dos grandes mestres mesmo? Um museu que nem o MASP, em São Paulo, a Pinacoteca. Olha, fica aqui uma dica. Dá para visitar virtualmente. É bem legal. Aliás, todos os museus do mundo você consegue visitar virtualmente. Museu do Prado em Madrid, Museu do Louvre, National Gallery. Dá uma olhada. Talvez você até goste do que tem lá, mas você não sabe. Por quê? A cultura de massa fala porque você tem que gostar de outra coisa. Só que você tem que desenvolver o teu pensamento crítico e conhecer para saber, tá bom? E essa aqui é a melhor de todas, é a terceira pergunta. Você é autônomo ou induzido a compartilhar padrões? O que vocês acham? Vocês são autônomos mesmo? Porque uma coisa é o seguinte, o que é o autônomo, hein? Aquele que toma conta de si, né? Hoje vocês estão absolutamente autônomos. Eu tô aqui falando, não sei que hora vocês vão ver esse vídeo, não sei quando vocês vão ver esse vídeo. Tá na mão de vocês, certo? Quando a gente está em sala de aula, vocês não têm tanta autonomia. Tô lá falando, quando é para anotar eu peço para anotar, quando é para pesquisar eu peço para pesquisar, quando é para responder eu peço para responder, mas eu tô ali, de certa forma, comandando, regendo a aula. Aqui eu tô gravando um vídeo e vou deixar escrito para vocês o que é para fazer lá no Classroom. Só que vocês têm absoluta autonomia para fazer as coisas. Tomar conta. Protagonistas. Autônomos. Então, por quê? Você é autônomo ou você reproduz padrão? Compartilha padrões. É induzido a isso. Porque uma coisa, gente, é assim. Eu recebo a comunicação de massa, a mídia de massa, todo dia. Todo dia. Como vocês. Só que tem coisa que para, eu recebo e para em mim. Eu não dou sequência.
Porque eu avalio, eu olho criticamente aquilo, eu desnaturalizo aquilo e falo: isso aqui eu não tenho por que passar para frente, eu não tenho por que compartilhar, eu não tenho por que induzir outras pessoas a receber isso também. Olhando dessa forma, vocês têm autonomia para decidir, vocês são autônomos mesmo para receber alguma coisa e falar: opa, isso aqui não é legal, não vou dar sequência. Vou parar por aqui, não vou induzir ninguém e nem vou compartilhar. Ou a comunicação de massa, a mídia de massa, a cultura de massa é tão forte, tão presente na vida de vocês, vocês não conseguem. Você perde essa autonomia. Vocês só vão conseguir fazer isso a partir do momento que vocês olham criticamente para as coisas. Tá bom? Vamos fazer esse exercício? Qualquer dúvida, só me chamar. YouTube, Google Classroom, e-mail, WhatsApp. Beleza, gente? Ó, a gente logo começa as revisões de conteúdo, hein? Então, isso eu quero que vocês compartilhem, que vocês passem para frente. Quem vê o vídeo, quem assiste o vídeo, quem está sempre lá na nossa sala virtual do Classroom, chama os outros. Tá bom? Eu vou colocar esse vídeo e essa tarefa no WhatsApp da sala também. Vamos lá, gente. Até a próxima.